Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente. Então vamos lá estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Para hoje estudaremos aqui Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Então concluímos o capítulo 5, estamos então agora adentrando ao capítulo 6. Então vamos dar aqui continuidade do versículo 1 ao versículo 7. Meus irmãos, como introdução, problemas irão surgir diante de nós. Adversidades, tribulações, dificuldades, barreiras, gigantes irão surgir diante da igreja. Esses problemas que aparecem, ou nós vamos atuar de uma maneira correta e bíblica e Deus proverá o crescimento do seu corpo, ou Satanás ele pode trabalhar, fazendo um grande estrago na igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Que dificuldades são oportunidades que Deus nos dá para crescer na fé. Dificuldades que uma igreja local passa são oportunidades que Deus dá para que a igreja resolva o problema, cresça espiritualmente. Se diante de uma dificuldade a igreja, de uma maneira geral, for omissa, Satanás ele pode aproveitar essa brecha, esse espaço e criar um racha, criar problemas grandes e maiores. Então, diante das dificuldades, a igreja, ela precisa, e quando eu falo igreja, eu não estou colocando somente a liderança, estou colocando o corpo como um todo. A igreja precisa estar atenta para atuar sempre biblicamente, porque dificuldades são oportunidades de crescimento. Aqui nós vamos ver um problema aparecendo no seio da igreja, dentro da igreja. Não foi um problema externo, não foi um problema de fora, foi um problema de dentro, do cerne. Olha só o versículo 1 do capítulo 6. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Meus irmãos, qual era a problemática aqui? Os apóstolos, os 12, eles eram responsáveis pela oração, pelo culto público, pelo ensino da palavra, por doutrinas. Então, eles eram responsáveis pela palavra. Mas, além disso, eles assumiram um outro compromisso. O outro compromisso era que eles eram, vamos dizer assim, o tesoureiro, os 12. Estavam trabalhando como se fosse um tesoureiro de toda aquela comunidade de cristãos. Então, eles recebiam todo aquele dinheiro, toda aquela oferta que era alçada, que os cristãos ali eram muito generosos. Então, eles recebiam aquele dinheiro e eles então trabalhavam de uma maneira onde eles observaram quem eram os necessitados. Eles então olhavam ali quem é mais necessitado, quem realmente está precisando de ajuda e ajudava ali dessa maneira. Vamos dizer assim, entregando uma cesta básica, entregando uma ajuda financeira, nesse sentido. Então eles eram os responsáveis. Só que eles começaram, evidentemente, a ficarem sobrecarregados. Eles não estavam dando conta do recado. Era muita coisa para fazer. Eles tinham que estudar a Bíblia, eles tinham que preparar mensagem, eles tinham que ensinar, eles tinham que lidar com o povo, com problemas do povo, discipular, aconselhar. E, além disso, eles tinham que também servir as mesas, como era chamado aqui este ministério. Eles tinham que olhar as necessidades físicas, materiais dos irmãos e suprir dessa maneira. Eles não estavam dando conta do recado. Nesta incapacidade, eles começaram então a se esquecer de algumas viúvas judias que nasceram na Grécia, mas que se mudaram para a Judéia. Elas tinham uma fala grega. Então eles acharam, você está desprezando as judias gregas, está priorizando as judias hebreias. Então ficou, vamos dizer assim, nesse embaraço. Eles não estavam dando conta do recado. Então perceba, pela incapacidade deles, o problema então surgiu. Um problema surgiu e aí, o que vai fazer agora? Tem que resolver, obviamente. Então surgiu um problema, surgiu uma necessidade, surgiu uma reclamação e agora? Agora vai ter que agir, agora vai ter que atuar. Não pode ficar como está. Não pode, os apóstolos aqui, interessante que eles não assumiram uma posição de defesa, vestindo uma capa de justiça, falando, é porque eu tenho muita coisa para fazer e não sei o que e tal. Não, eles não se vestiram uma capa de justiça, eles assumiram, não, a gente não está dando conta, a gente tem outras coisas para fazer, a gente tem prioridade, então a gente não está dando conta. Então é uma falha nossa. Interessante que eles não tentaram nem lançar a culpa em outras pessoas, nada, eles simplesmente estavam dispostos a resolver aquele problema, a resolver aquela situação. Então note que eles estavam sobrecarregados,
eles tinham muita coisa para fazer, só que eles não continuaram abraçando, eles não foram centralizadores, não. A gente, os apóstolos, somos autoridades, a gente tem que fazer tudo. E ponto final, a gente não vai delegar serviço para ninguém, porque a gente que vai fazer tudo, eu quero estar responsável por todas as coisas. Então, eles não assumiram essa posição, porque se eles fizessem até isso, eles estariam dizendo basicamente, olha, nós não precisamos de vocês, a gente não precisa de vocês. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, que Paulo ele vai tratar especificamente sobre os dons espirituais? Então ele vai dizer, olha, ninguém tem todos os dons para fazer todas as coisas, porque se essa pessoa tivesse todos os dons e conseguisse fazer todos os serviços que são agradáveis ao Senhor, ele poderia chegar para alguém e falar, eu não preciso de você. Mas Paulo ele chega à conclusão que o olho não pode dizer para a boca, eu não preciso de ti. Que o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. Porque cada membro tem uma importância no corpo. E assim também com os membros da igreja, o corpo de Cristo. Cada um tem a sua importância e a gente não pode dizer, eu não preciso de você. Então os apóstolos eles não assumiram esta posição de orgulho arrogante, né? Pode deixar que eu vou resolver sozinho esse problema, pode deixar conosco aqui, que nós somos os maiorais. Eles não fizeram isso, mas eles entenderam que existem prioridades no serviço. Olha só o que diz aí o versículo 2, diz assim, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Então eles entenderam, olha, nós temos a nossa prioridade. Nós inicialmente estávamos fazendo muita coisa, mas não dá mais, não dá para a gente continuar fazendo, porque a gente vai continuar pecando e errando. A gente vai começar a desfavorecer alguém, esquecer de alguém, porque a gente não é essa Coca-Cola toda. Então a gente tem limitações. Então eles reconheceram isso e reconheceram que eles têm prioridade no serviço. Então eles falaram, então a gente vai se dedicar ao ministério, à oração, ao estudo da palavra, e este serviço importante de servir as mesas, a gente vai ter que passar para outras pessoas mais qualificadas do que nós para assumir esse serviço. Olha só então o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eu acho interessante a maneira como foi concluída a fala aqui desse importante negócio, porque eles estavam querendo mostrar que todo o serviço para Deus é importante. Eles não estavam querendo dizer, o meu serviço de pregar é mais importante do que o seu de servir. Não, eles deixaram claro, todos os serviços são importantes. E nós, pelo dom que Deus nos deu, nós temos a prioridade no ensino da palavra. A outra pessoa que Deus deu o dom do serviço tem a prioridade no serviço de servir as mesas, de ministério. Então, eles estavam reconhecendo isso aí, mostrando, olha, tudo que a gente faz para Deus é importante, nada é sem importância. Então, aqui, o resultado, a resolução, melhor dizendo, foi que os apóstolos tiveram uma boa ideia, falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escolher então 7 homens, varões, e deu qualificações, eles tinham que apresentar um currículo. Qual que era o currículo? Primeiro, boa reputação. Eles tinham que ter um bom nome na praça, diante do público. Eles não poderiam ser pessoas de uma má índole, má fama, pessoas difamadas. Não, tinha que ser pessoas com bons nomes diante dos olhares da comunidade. Então, primeiro requisito foi isso aí. Um segundo requisito, cheios do Espírito Santo. Pessoas que sejam obedientes ao Espírito Santo, controladas pelo Espírito Santo, não dominadas por vícios e pecados, mas pessoas realmente ali que demonstram possuir o fruto do Espírito Santo. Então, pessoas que são submissas a Deus. Esse era um outro requisito que tinha que entrar no currículo. E um outro também, o final, o terceiro, é homens cheios de sabedoria. O que significa isso? Homens experientes na área. Homens que têm conhecimento, que têm experiência, não neófito, mas pessoas já experimentadas neste trabalho de serviço, que já tem o aval da igreja e a igreja tem a confiança, então, para colocar ele para assumir esse serviço. Então, note que foi montado um currículo, credenciais, foi montada ali exigências para escolher as pessoas. E a votação ficou para o povo, a igreja. Perceba que as decisões eram congregacionais. A liderança, os 12, eles davam uma direção, mas vamos dizer assim, as decisões gerais eram congregacionais. Vocês escolham. Então foi escolhido 7 homens. E olha só eles aqui aparecendo, versículo 5
ao 6, diz assim, eu lerei 4 ao 6. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Então aqui nós temos aqui esses nomes, esses 7 homens que foram escolhidos pela comunidade para realizar esse serviço. Agora, meus irmãos, o que aconteceu com os apóstolos? Os apóstolos puderam ter prioridade no ministério de oração, de ensino, de doutrina, de aconselhamento, o ministério da palavra. Porque agora esses homens estariam encarregados, não sobrecarregados, encarregados, porque perceba que não foi um escolhido, foram 7. Então eles estavam encarregados de servirem as mesas. Então eles tinham essa capacidade. E eles perceberam então que para aquele número de pessoas convertidas e as necessidades vigentes naquela comunidade, naquela igreja, naquele grupo de crentes, 7 eram necessários para suprir neste tipo de trabalho. E aqui nós temos 2 pessoas que eu quero destacar, porque elas vão aparecer logo posteriormente na história de Atos. São os 2 primeiros nomes que aparecem aqui. Estevão aparece aqui, e a gente vai perceber que logo aqui no capítulo 7, ele aparece como sendo o primeiro mártir. Ele então é escolhido para trabalhar como um diácono, como alguém que está servindo a igreja, mas ele também, ao pregar a mensagem do evangelho, é o primeiro que vai morrer, né, por causa do amor de Jesus Cristo. Então a gente destaca o nome dele aqui, e também de Filipe. A gente vai perceber que Filipe também vai ter um ministério em Samaria. Depois ele também é chamado para pregar a palavra de Deus para o eunuco que estava no caminho ali da faixa de Gaza. Então ele aparece algumas vezes, no final de Atos também o seu nome será citado mais uma vez. Então a gente destaca dos 7 e destaca esses porque eles aparecerão outras vezes aqui no livro de Atos. Uma coisa interessante aqui que a gente pode notar é que quando estes 7 foram apresentados aos apóstolos, o que eles fizeram? Oraram, impondo as mãos sobre eles. O que significa, meus irmãos, colocar a mão, impor as mãos sobre uma pessoa? Meus irmãos, isso aqui não é nenhuma prática, vamos dizer assim, que transfere algum tipo de bênção. Ou se a pessoa não impor as mãos, vai transmitir um tipo de maldição. Não, não é nada místico nesse sentido, não. Mas é um ato simbólico que desde a história da igreja nós temos isso, um ato simbólico de reconhecimento público de autoridade. Então, quando nós oramos para alguém, impondo as mãos, nesse caso aqui, dessas pessoas aqui, impondo as mãos, é um reconhecimento público de uma autoridade. Lembra que no Antigo Testamento algo semelhante acontecia. Quando alguém era escolhido para ser rei, sacerdote ou profeta, óleo era derramado sobre a cabeça daquela pessoa. Aquele óleo sendo derramado também não tinha nada místico, assim, espiritual sobre a vida daquela pessoa, que agora ela era um tipo de ungido melhor do Senhor, não. Mas era um ato público para que todos pudessem ver, olha, se óleo foi derramado em cima da cabeça dele, é porque ele está sendo separado para um tipo de ministério. Ele está sendo separado para ser sacerdote, está sendo separado para ser profeta, está sendo separado para ser rei. Então era um ato público. Para nós, da igreja, a gente tem basicamente a mesma coisa, mas não com óleo. Nós temos a imposição das mãos, onde a liderança de uma igreja, por exemplo, alguém candidato ao ministério pastoral, ele então está assumindo esse serviço. O que os pastores e diáconos mais velhos fazem? Chama a pessoa ali na frente, vai orar impondo as mãos, dando um reconhecimento público que aquela pessoa está sendo separada para o ministério pastoral. Então, note que é dessa maneira que as coisas funcionaram aqui na igreja e funcionam até hoje em dia. Olha só ocasiões onde falam da imposição das mãos em outras partes do Novo Testamento também. Olha só 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Paulo falando com Timóteo, evidentemente. Olha só o que é dito aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, fala assim: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participeis dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro.
Então, a orientação de Paulo para Timóteo aqui, e eu estou fazendo ênfase na imposição das mãos, é que ele, como Timóteo, estava em Éfeso levantando uma liderança religiosa, ele não poderia colocar precipitadamente a mão sobre qualquer pessoa. Não, ele tinha que avaliar a pessoa. Ele tinha que estudar a pessoa para ver se ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se realmente ela tem um desejo ministerial, se ela tem a vocação ministerial, se ela tem boa reputação, se ela tem sabedoria. Então, só depois disso, de passar por todo esse crivo, que Timóteo então poderia chamar aquela pessoa diante dos olhos da igreja, orando, impondo a mão sobre aquela pessoa, mostrando como um ato público que aquela pessoa está sendo separada para o ministério. Seja missionário, seja pastoral, ela está sendo separada para o ministério. Então a orientação é, não faça de qualquer jeito não, não é porque você é amigo de alguém que gosta de tal pessoa e está chamando ela para ser pastor ou missionário e já vai impor a mão sobre ela, não. Não seja assim, não é qualquer pessoa, a gente tem que ter critério. É o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Olha só também 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo está animando Timóteo no seu ministério, relembrando ele. Olha, lembra que eu orei sobre você impondo as mãos como um ato público de que você foi chamado para esse ministério. Não é que Timóteo recebeu o dom pela imposição das mãos de Paulo, mas o reconhecimento público do dom de Timóteo veio através da imposição das mãos de Paulo como sendo uma autoridade apostólica. Então note, os dons que nós temos, meus irmãos, nós ganhamos no dia em que nós cremos. O Espírito Santo, ele já divide os dons conforme lhe apraz. Então, para você, por exemplo, ele pode ter dado 1, 2, 3, 4, 5 dons, aí é o Espírito Santo com você. Mas você não ganha nenhum dom pela imposição das minhas mãos posteriormente à sua salvação, por exemplo. Então, não é você tem 10 anos de conversão e você queria, por exemplo, ter um desejo de ser um missionário. Não é eu chegando em você, impondo as mãos e falar agora você recebeu esse dom. Não é isso, e não é isso que Paulo está também dizendo aqui. Mas o que Paulo está dizendo é o reconhecimento público do dom que você tem veio a partir do momento que eu coloquei as minhas mãos sobre você. E todo mundo viu, todo mundo olhou e reconheceu. Timóteo está sendo separado para o ministério. Então note, meus irmãos, não tem nada místico na imposição das mãos, não tem nenhuma transferência de poder, uma transferência de bênção, nada disso. É apenas um ato simbólico, como é o cristianismo, né? Nós temos coisas que são simbólicas dentro do cristianismo. O batismo é um ato simbólico, a ceia é um ato simbólico também. Então, a gente percebe o simbolismo dentro, então, do cristianismo, e a imposição das mãos também é apenas um ato simbólico. Vamos terminar aqui. Olha só então aqui o versículo 7, diz assim: E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A palavra de Deus crescia. Diante de um problema que surgiu, eles não permitiram que o problema criasse um racha. Sabedoria, meus irmãos. Então, diante de um problema dentro de uma igreja, não permita que esse problema crie um racha na igreja. Talvez alguns sejam até inevitáveis, dependendo da situação, escândalos que aconteçam, talvez seja inevitável até. Mas não permita. Trabalhe de uma maneira a manter o vínculo da paz, a manter a comunhão. Então, mantendo a comunhão, foi o que eles conseguiram fazer. Eles não permitiram que o racha acontecesse. Os apóstolos não ficaram numa posição de autoridade, se defendendo, se justificando, falando que não erraram, nada disso, e nem foram centralizadores demais a ponto de quererem fazer tudo, mas não, eles também delegaram funções para que outros também, na sua liberdade, trabalhassem. E a gente percebe que dessa maneira, este problema em específico foi resolvido. E qual foi o resultado? Que o evangelho continuou a crescer. Crescer tanto que até sacerdotes estavam obedecendo à fé. A gente agora vê pessoas daquela cúpula da liderança religiosa agora crendo também no nome de Jesus Cristo. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque no capítulo anterior, essa mesma cúpula de sacerdotes, saduceus, estavam reunidos para bater e ameaçar os apóstolos. Mas agora, nesse texto, a gente percebe que alguns estavam se convertendo. Então, eu creio
que pessoas do capítulo anterior, neste capítulo aqui agora, estavam se convertendo. Pessoas que no capítulo anterior bateram nos apóstolos e mandaram bater nos apóstolos e queriam que eles morressem, agora estavam se convertendo já nesse outro capítulo aqui. Então a gente percebe que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, inclusive para os sacerdotes, liderança religiosa, sacerdotes que foram, vamos dizer assim, os principais responsáveis no aprisionamento e crucificação de Jesus, na perseguição da igreja, e aqui a gente vê alguns deles, não todos, evidentemente, mas alguns deles se convertendo à fé. Meus irmãos, a gente vai parar por aqui então. Na próxima live sobre este assunto de Atos, a gente vai começar a entrar na história de Estevão, que foi um dos escolhidos para ser diáconos. E a gente vai enfatizar bastante ele, então, nessas próximas lives que nós teremos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando para que você possa crescer na fé. Tendo dúvidas, comentário, aproveite aí e deixe aí a sua contribuição nos nossos comentários.